A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Hoje estamos realizando mais uma rodada do evento TOTOS Responde. Hoje o tema é social, imposto de renda. Eu estou com a linha de produto TOTOS Moda aqui e eu tenho alguns recadinhos antes de começar o evento. Nosso evento ele está sendo gravado, o microfone de vocês vão permanecer fechados, só dá para habilitar dos apresentadores. Aqui na ferramenta eu já disponibilizei na aba documentos, os documentos tanto da minha apresentação, tá, como da apresentação da linha de produto também, que vocês já podem fazer o download, como também na aba de perguntas, se durante as nossas apresentações vir surgindo dúvidas, vocês já podem estar mandando, tá? A gente reserva no final das apresentações para responder. Tá? Então, pode ficar despreocupado, se vocês forem mandando e a gente não responder durante as apresentações, é porque a gente responde no final, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos me apresentar para vocês, para quem nunca fez evento comigo, eu sou a Milena Greg, eu faço parte da consultoria tributária de segmentos, eu fico na matriz em São Paulo. A consultoria, ela atende os clientes internos, né, que são os nossos TOTWers. A gente tem especialistas para todas as áreas, não só RH, mas a gente tem fiscal, contábil, tributário, e nós fazemos parte de grupos de estudo junto com a Receita, tanto do GT48, que foi a empresa piloto, temos do Confederativo de homologação do projeto do E-Social. Eu sou graduada em administração de empresa e eu possuo pós-graduação em gestão de recursos humanos. Então, hoje a nossa agenda vai ser o quê? Eu vou falar um pouquinho da forma conceitual, eu não vou entrar na questão do E-Social em si, né? É uma obrigação que já está aí há 5 anos, então eu não vou falar do E-Social, eu vou fazer um overview para vocês, tá? E aí a gente entra um pouquinho na questão do IR. Tá? Depois eu tenho o Orlando, que está aqui comigo, ele vai apresentar para vocês, né, a linha de produto da TOTOS, o TOTOS Moda, na questão do RH, que envolve a questão de imposto de renda. E a gente finaliza com as dúvidas. Então, falando um pouquinho de E-Social, né, a estrutura que eu mostro para vocês aqui é a estrutura hoje que a gente vê, né? Então, hoje a gente teve dois sistemas, né, que foram desenvolvidos ali pela Receita, uma que é o E-Social e outro que é o REINF. As empresas, elas alimentam esses dois sistemas, né, o E-Social, ela alimenta com folha e os demais eventos que são ali pertinentes a pagamentos a funcionários, e a gente tem o REINF também, que é a questão de retenções, as questões de pagamentos diversos, né, por nota, tudo, a gente manda para o REINF. Esses dois sistemas alimenta, né, um alimenta a base ali nacional do E-Social, outro da REINF, e automaticamente esses dois sistemas alimenta e unifica as informações dentro da DCTF Web. Tá? Hoje a DCTF Web, com a informação dos dois, emite a DARF, né, aquela DARF previdenciária que substituiu a GPS, e é onde o contribuinte acaba fazendo esse recolhimento. Num futuro não tão longe, que a gente acredita que seja um futuro próximo, o E-Social também vai alimentar a base do CIT, né, onde a gente vai fazer o quê? A nossa contribuição ali do FGTS, né, hoje a gente ainda envia, independente de enviar o E-Social, a gente ainda faz o envio da CEFIP, né, para fazer o recolhimento do FGTS. O projeto é que o E-Social, ali com as informações que a gente já informa da folha e dos demais eventos que são ali, que tem a retenção, né, que faz a percentual da FGTS, que ela também alimente a base para a gente aí sim ter o FGTS digital, né, que é um projeto do governo. Tá? O FGTS digital, até onde a gente entende, ele não vai passar pela DCTF Web, tá? Vai ser um portal distinto,
onde a gente vai emitir nossa guia ali de FGTS digital. Ela não vai ser unificada, tá? A gente tem alguns projetos aí que a gente acompanha com o governo, é uma coisa que já está numa base restrita deles, né? Então, a gente vai ter 2 guias? Vamos ter, né? Mas a gente sai daquela antiga CFIP que a gente costuma mandar. Né? E aí, pela DCTF, a gente tem, né, tanto a questão da DARF numerada e a questão do IR. Vou voltar aqui, eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente com vocês. Aqui no TOTS.com, né, onde a gente entra para ver todas as linhas da TOTS. Deixa eu carregar, que ela já estava aberta. Quando a gente entra aqui na TOTS.com, nesse botãozinho aqui, sou cliente, a gente tem o espaço legislação, tá? Ela não é uma área logada, vocês podem acessar por aqui, vocês vão cair na página do espaço legislação. Essa página é uma página que a consultoria alimenta, tá? Onde a gente coloca tudo que é questão de legislação. Trabalhista, previdenciária, tributária. Vocês viram que quando eu entrei, ativou um pop-up, né? Esse pop-up é para receber conteúdos gratuitos que a consultoria elabora. A consultoria, a gente fica ali focado nas legislações, a gente acompanha as mudanças legislativas e a gente costuma o quê? Informar isso para o cliente de uma forma um pouco mais fácil de se entender, porque a gente sabe que a legislação ela é interpretativa, né? Tem muito juridiquês e a gente tenta deixar para o cliente de uma forma mais fácil e também o que alertar o cliente das entregas, né? Então assim, para vocês receberem os nossos comunicados que são RSS que sai ou até um extra, vocês podem o quê? Preencher aqui, né? E receber conteúdo que aí vocês caem dentro da nossa lista para a gente estar mandando e-mail para vocês, tá bom? Aqui, como eu falei, é uma página conceitual, então aí eu tenho informação da RAIS. Aqui embaixo eu tenho as 4 principais obrigações. A gente tem a DIRF ainda aqui, que foi uma obrigação que terminou, né, no mês passado. Mas a gente ainda deixa, porque a gente sabe que algumas empresas ainda aqui estão retificando ou precisa ainda fazer alguma consulta, né? A gente tem o REINF aí que anda junto com o E-Social, então é uma página que tem bastante conteúdo de REINF, tá? Temos a do Bloco K e temos a do E-Social, que é essa que eu vou falar com vocês hoje, tá bom? Deixa eu carregar aqui. Então tá, aqui nessa página a gente encontra tudo que é questão de conteúdo, de conceito mesmo, tá? Então a gente coloca, né, o que é uma escrituração, o que é a escrituração de social, o cronograma de implantação, os layouts, os eventos, a gente fala da simplificação que a gente teve, as obrigações que, né, serão absorvidas ainda, e aí a gente entra também na questão do IR, né, que é sobre o nosso evento, e também a questão da DCTF. Então, se eu for aqui mostrando um pouquinho para vocês, eu não vou ficar lendo, tá? A gente vamos mais fazer ali um overview, né? Então, todo mundo sabe, o E-Social é um sistema de escrituração digital mesmo, de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, né? Lá atrás ele tinha o nome de SPED, né? Porque ele é um projeto, né, do SPED, e aí que foi instituído o nome de E-Social, né? A gente sabe que aí teve um momento, né, que queriam até trocar esse nome, mas o nome ficou, o nome permaneceu, né? Então, o intuito do E-Social sempre foi o quê? Realmente deixar de uma forma, né, mais efetiva aquilo que a gente declarava, né? O RH acaba tendo obrigações para entregar durante o mês, né? E a gente tem várias obrigações em vários sistemas distintos. Então, o E-Social veio para o quê? Tentar unificar essas entregas, né? Então, ele não muda nada, né? Ele veio simplificar algumas obrigações, mas ele não veio mudar a legislação já está lá, a CLT já está lá escrita e o E-Social só trouxe tudo que já está ali dentro do seu sistema. Tá? Então, às vezes a gente escuta assim, as pessoas falam, porque o E-Social mudou. Não é, talvez às vezes a gente fazia de uma forma que não estava na legislação. E o E-Social só veio o quê? Deixar de uma forma clara o que a gente tem que entregar.
tá? Eliminar essa questão, né, de muitas informações prestadas, tem algumas obrigações que a gente acaba até fazia, né, em 2 vezes, né, para declarar a mesma coisa, então o e-social tem esse princípio, né, de o que? Eliminar aquilo que a gente faz em duplicidade. Melhorar a qualidade nas nossas entregas, né, para realmente aquilo que eu estou declarando realmente é aquilo que eu estou pagando para o funcionário, realmente é aquela exposição que o funcionário está, né? Ter mais qualidade na informação. E também ter um tratamento diferenciado para aquelas empresas, né? Que a gente sabe que são MEIs, EPPs, querendo ou não, elas têm um padrão diferente e o e-social permite que elas entreguem isso de uma forma mais centralizada para eles, tá bom? Quem está obrigado a entregar o e-social? Qualquer empresa, né? Então, se a gente tem empresa que, inclusive os domésticos, né, precisa fazer a entrega do e-social, tá bom? Pessoas jurídicas e físicas que fazem pagamentos, né, precisam declarar o e-social, tá bom? O cronograma de implantação, né? Hoje a gente já tem todos os grupos aí dentro do e-social, os grupos que foram faseados durante, né, esse tempo, eles já enviaram suas tabelas, já enviaram seus não periódicos, já enviam seus periódicos, já estão ali fazendo o recolhimento dentro da DCTF Web, da sua DARF, né? Temos o SST também, os grupos já estão. E assim, o que falta é o FGTS digital, né? A gente ainda não tem data, mas a gente acredita que logo mais isso venha ser de uma forma mais prática para as empresas, né? Falando um pouquinho sobre o layout e os eventos, desde que o e-social foi instituído, a gente tem mudanças, né, de layout. Lá no passado a gente tinha um layout que o RH olhava e entrava em pânico, né, porque até a tabela de turno, essas que a gente tinha que enviar, deu ruim para todo mundo, porque era coisas que a gente não tinha no cotidiano, a gente tinha que subir para o social, né. E aí de lá para cá a gente teve, sim, mudanças bem significativas. E aqui eu deixei para a gente ver os eventos do layout S1.1, tá? É esse layout que está no seu período de convivência junto com o 1.0, né? Que a gente consegue enviar ele só até agora, dia 19/3, depois a gente precisa fazer essa migração, né? E eu deixei aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho desses eventos, né? Então, aqui a gente consegue ver os eventos de tabela, né, que são os eventos que montam a estrutura de base de dados, né? Ele que é responsável por uma série de informações para validar os eventos não periódicos e os periódicos, né? Então, a gente tem todos eles aqui. Também temos os eventos periódicos, né, que são aqueles que têm ocorrência, né, todos os meses, então, que a gente precisa mandar, né, que são a remuneração, os benefícios dos pagamentos, as comercializações e as informações complementares. E os fechamentos, né? E a gente tem também os não periódicos, que é aqueles que não tem data pré-fixada para ser entregue, né? Então, a gente tem aqui a admissão, os cadastros, alteração, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento, afastamento e assim por diante, tá? Dentro dos eventos não periódicos, a gente tem os eventos de benefício, tá? Esses eventos eu deixei separados só para a gente ter uma visualização melhor e não ficar ali com os demais, né? Mas eles são eventos para entes públicos, tá bom? Mas ele fica dentro dos eventos não periódicos, tá? E aí a gente tem os nossos eventos de totalizador. Eles também estão dentro dos nossos periódicos, e a gente tem aqueles que a gente, né, já conhece, aí, que é o 5001, que é a questão das contribuições sociais. A gente tem o 5002, que está voltando para o layout 1.1, né? Esse evento, ele já era um evento que a gente tinha ele no layout 2.5, tá? Depois, com a simplificação, ele foi retirado, e com o layout 1.1 ele retorna. Esse evento é muito importante, como a gente pode ver, é o evento de imposto de renda retido na fonte por trabalhador, tá? O 5.013 a gente já tinha, 5.011 também, e aí a gente retorna também com o 5.012. Também era um evento que a gente tinha no layout 2.5, saiu com 1.0 e ele retorna no 1.1 também,
para o quê? Fazer parte dessa questão do IR no recolhimento no recolhimento na DCTF Web, tá bom? Então, esses 2 eventos são os eventos primordiais para que a gente veio falar aqui, né? A questão do IR recolhido pela DCTF, tá bom? A gente também tem os eventos de processo trabalhista, que hoje são 4, tá? Não vou entrar nessa questão de processo. Se vocês tiverem curiosidade para saber mais, entender mais, a gente fez uma página exclusiva para essa questão de processo trabalhista e a gente vai ter eventos agora, né, para falar dessa questão conceitual agora em abril, tá? Se caso fazer sentido para vocês, acessem aqui, vocês conseguem ver as datas que a gente vai ter evento para falar de processo trabalhista. A mesma coisa é a questão de evento de SST, né? São 3 eventos, a gente já informa esses eventos, já estamos ali, né, trabalhando, as empresas já mandaram. Se também tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais, a consultoria tem uma página, tá bom? Que traz toda essa questão conceitual que vocês podem acessar por aqui, tá bom? Gente, no meu material, eu deixei, tá, o link aqui do Espaço Legislação. Aí vocês podem clicar lá, se não estiver conseguindo chegar até a página, no material que eu coloquei aqui na ferramenta tem o link, tá bom? E aí, aqui a gente disponibilizou para vocês o layout em Excel, tá? Eu deixei aqui visível somente as 2 versões, tá? A consultoria tem já de praxe toda a obrigação que tem layout, a gente faz a conversão desse layout, até para a gente entender os campos que mudaram, os campos novos, o que saiu, o que entrou, e para a gente estudar também, tá? Então, hoje a gente tem aí, no período de convivência, as 2 versões que estão sendo aceitas no e-social, que é a versão simplificada 1.0 e a versão 1.1, tá? Eu deixo aqui para download, caso alguém queira, né, tenha curiosidade de ver. A gente sabe que lá na home do e-social, eles deixam de uma forma até explicadinha, né, bem legal de visualização, mas se tiver interesse em ver no Excel, tá aqui para fazer download, tá bom? E aí, falando da simplificação, né? A gente, lá em 2019, veio aquela lei da liberdade econômica, e aí uma determinação que tinha ali naquela lei era que a escrituração digital do e-social ficasse de uma forma mais simplificada, né? Mas que a gente já tinha tido diversas alterações ali em layout, o intuito era diminuir a quantidade de informações que nós estávamos enviando. Por quê? Porque tinha muito problema, né? Tinha informações que às vezes não fazia sentido, talvez estava sendo enviada, e isso aumentou o processo ali dentro do departamento pessoal, né? Então, com essa questão não só para o e-social, mas teve outras obrigações também que foram simplificadas nessa questão da liberdade econômica, tá? E ali veio a questão do layout simplificado, tá? Junto com o layout simplificado, a gente teve 2 portarias que saíram, que instituíam algumas coisas, tá? E que foi deixando as coisas de uma forma mais clara. E aí, com a simplificação, a gente teve, sim, algumas obrigações acessórias que o RH costumava entregar, que ficou unificadas dentro do e-social, tá? Então, hoje, as empresas não precisam mais ter aquele livro de registro, né? Porque elas informam já a sua admissão, tudo certinho dentro do e-social, a folha de pagamento já está dentro do e-social, então não precisa mais imprimir aquelas folhas e arquivar, né? A gente tem a CTPS digital, a CTPS ainda é uma coisa de processo, né? Tem muitas empresas que acabam ainda retendo a carteira física para fazer a anotação. Tudo bem, isso é o processo, né? São processos que a gente tem que trabalhar para se desvincular, mas hoje não é mais obrigatório, porque a gente já envia a nossa admissão pela social, já alimenta a base do CNIS e o colaborador consegue ver pela carteira digital, né? Mas aí é questão de processo, tá bom? A gente tem a GPS, né, que ela já foi substituída pela DARF Previdenciária, então hoje a gente já faz o recolhimento dentro da DCTF com a DARF, né? A gente tem a DCTF, porque tinha algumas informações que subia pela DCTF mensal, né? Hoje ela já foi absorvida ali, unificada pelo e-social.
A RAIS, as empresas do grupo 1, 2 e 3 não entregam mais a RAIS, né? A gente só tem a empresa do quarto grupo agora que entrega esse ano, que também é o último ano, e depois realmente ela cai por terra, tá? O CAGED, que era uma obrigação que a gente fazia ali, toda admissão, fechamento de folha, demissão, também não precisamos fazer mais, porque a gente já tem eventos que fazem, né, essa função que seria do CAGED. Comunicação de acidente de trabalho, a CAT também, a gente já envia isso nos eventos de SST, e a mesma coisa para o perfil, né? O PPP também deixou de ser o PPP ali físico, né? Já passa a ser o digital, mas lembrando que o período anterior do início da obrigatoriedade, a gente ainda precisa fazer ele impresso fisicamente, né? A gente não, o trabalhador ainda não consegue ver ali no INSS, quando ele entra, o período anterior dele, né? Então, ele só consegue ver a partir da obrigatoriedade, que foi agora, né? Recente. E aí, a gente ainda tem algumas obrigações que vão ser absorvidas pelo E-Social, né? Que uma delas é a questão do recolhimento do FGTS, que eu já falei para vocês no início. Tem esse projeto, está em andamento, está em desenvolvimento, né? Porque é processo também que vai mudar, a nossa forma de entrega vai mudar, né, das empresas. Então, ela está andando, mas ainda não temos uma data definitiva. A DIRF também, que é aquela obrigação anual que todo mundo faz, né? Que a gente fica doido aí na entrega. Essa já temos data para o fim, né? A Receita já declarou, através de instrução normativa, que 2025 a gente não vai ter mais entrega da DIRF, né? Que as coisas que forem questão de 2024 que a gente iria declarar em 2025 cai por terra. Que isso até é uma informação importante pela questão do IR, que vai entrar agora esse ano, né? Então, a gente já precisa agora já começar a verificar as nossas questões de IR, porque a gente vai passar a recolher isso de uma forma mensal, né? Vai ser diferente o nosso processo. A gente deixava para declarar a DIRF, ali, né, uma vez por ano, quando a gente ia fazer a nossa declaração na DIRF, a gente via as coisas que precisavam ser alteradas, né? E agora a gente vai passar a fazer essa entrega, essa declaração realmente do imposto de renda retido mensalmente, né? E aí eu vou falar para vocês mais para frente um pouquinho. E aí também para finalizar o MANAD, né? Ainda o MANAD é uma obrigação que o fiscal, quando chega na empresa, né, para atuar a empresa, ele acaba pedindo o MANAD, né? Então é uma obrigação que vai ser absorvida, mas ainda não foi, porque ainda a gente sabe que tem muitos fiscais aí do trabalho que pede o MANAD, tá bom? E aí entrando na questão de apuração do IR, né? O layout 1.1, que é o layout que está aí já, o E-Social já aceita ele. Ele foi preparado com campos, tá? E eventos que serão necessários para a gente fazer a questão da declaração do IR, tá? Na DCTF. Então, a gente, como eu já mencionei, a gente tinha 2 eventos, que é o 5002, que já era eventos de outro layout, eles voltaram para cá, tá? Então, o evento 5002 é o evento de imposto de renda retida na fonte por trabalhador, tá? Então, ele é um evento totalizador de base de cálculo para cada trabalhador, utilizando as informações dos eventos. O 1210, que a gente manda os pagamentos de rendimentos do trabalhador, tá? E também ele é as informações que a gente utiliza nos eventos de remuneração. Então, 1200, 1202, 07, o 2299 e o 2399, para aqueles trabalhadores sem vínculos, todos esses daqui recebem informação do imposto de renda retido na fonte, tá? O que a gente precisa fazer nesses eventos? Parametrizá-los conforme a tabela 21, tá? Ah, mas esses eventos já estão lá, já tem o campo, já está parametrizado. Legal, porque a gente já também informa isso, a gente só não tem um retorno. Mas desde a versão lá 1.0, a gente já tem esses eventos lá, já tem o campo. O que é legal a gente fazer? Dar uma olhada se com a última versão da documentação técnica que o E-Social soltou com a tabela 21, os códigos de incidências está batendo com os meus eventos,
tá? Então, as rúbricas estão certas, é bom dar uma conferida, tá bom? Por quê? Porque o evento 5012, que é o evento de imposto de renda retido na fonte consolidado por contribuinte, ele é o totalizador, tá? Então, ele é o retorno do IR consolidado. É esse evento também que já existia e que agora ele está retornando, é ele que vai dar a somatória para a gente, o quê? Mandar lá para a DCTF Web, né? Ele que vai ali fazer o montante do valor que a gente tem que recolher, tá? Então, assim, hoje, isso tudo aqui a gente já manda para o E-Social. Já está lá no E-Social, a gente já está mandando ele para a DCTF Web. O que vai passar a ocorrer agora? Dentro da DCTF, a gente vê só o quê? As contribuições previdenciárias. Agora, a gente vai passar a ver o IR lá dentro, tá? Então, que a gente vai recolher tanto a contribuição previdenciária ao INSS, também vamos passar a recolher o IR na mesma guia, tá bom? Uma atenção que eu coloco aqui para vocês. O E-Social, ele faz o quê? Ele pega a contribuição previdenciária e ele efetua um cálculo para ver se está certas as informações. Para o IR, ele não vai fazer isso, tá? Então, o cálculo que foi ali, que a gente mandou, é o cálculo que ele vai obedecer, tá? Ele não vai somar nada. Então, se a gente informou que foi XPTO ali de imposto de renda, a DCTF vai pegar esse valor, vai colocar na sua guia para recolhimento, tá bom? Esse é o valor apurado através das rúbricas informadas. Então, é muito bom todo mundo entrar ali nos seus eventos e ver se está tudo certinho, tá? E aí, a gente passa a fazer esse recolhimento dentro da DCTF, né? A DCTF ela já estava em processo, tá? Acontece que o que aconteceu? A gente teve aí a instrução normativa que foi disponibilizada aí no final de 2022, onde que informava até da questão de substituição da DIRF, né? Ali ela menciona já que a questão do IR já tem que começar a ser recolhido dentro da DCTF, tá? Então, a DCTF, ela é nada mais do que o Programa de Declaração de Créditos e de Débitos Tributários e Previdenciários. Ela foi instituída pela Instrução Normativa 2005, e aí ela fala que a gente tem as informações prestadas dentro da DCTF, ela tem tanto caráter declaratório, como também confissão de dívida, tá? O que alimenta a DCTF? São os dois sistemas, o E-Social e o REINF. A gente não consegue entrar lá e fazer, a informação embutir. Tudo vem desses dois sistemas. Então, a gente transmite o E-Social e a REINF, e ali eles unificam as informações para gerar a DARF, tá bom? E aí, agora entendendo, que a gente não vai mais só recolher o INSS, mas também vamos recolher o IR, aí vocês me perguntam, mas é a partir de agora? Não é a partir de agora, tá? O layout, ele entra agora, até deixei aqui para vocês verem. Calma, tá aqui. A página home do E-Social, tá? Então, hoje a gente está na versão 1.1 e na versão 1.0, desculpe, a versão 1.1, tá? Na produção restrita também. Então, assim, hoje, se vocês mandarem, se estiverem na versão 1.0, vocês conseguem mandar, e na versão 1.1 também, tá? Só que aqui, ó, tem uma agenda, o E-Social deixa uma agenda, então ele até coloca aqui, ó, que depois, até o dia 19, peraí que saiu, a gente vai conseguir mandar os eventos de processo, olha eu falando besteira, a gente consegue mandar, gente, por que não tá entrando? Bom, mas tá bom. Até dia 19/3 é o período que a gente consegue mandar as duas versões, tá? A partir do dia 20/3, a gente começa a enviar somente pela versão 1.1, tá? Então, é importante que a gente já comece a ver as nossas verbas, porque a gente já vai começar a enviar nessa versão e a gente já vai ter os eventos de totalizador ali do IR, tá? Quando que a gente começa a fazer realmente ali, o recolhimento dentro da DCTF através da DARF? A partir do período de apuração
de maio de 2023. Então, a folha de maio que eu vou recolher em junho é o que eu vou fazer dentro da DCTF, tá? Então, a folha ainda do mês 3, agora de março, que nós estamos, que a gente faz em abril, continua com aquela DARF que ou vocês tiram do sistema ou vocês tiram ali do Cicalc, essa ainda continua. Após disso, a gente não recolhe mais por elas, tá? É uma coisa até que tem que ficar bem atento. Por quê? Porque o banco vai aceitar. A Receita não bloqueou, né? Então, o banco vai poder aceitar. O que vai acontecer é que vai cair lá, depois vocês vão ter que fazer compensação, tá bom? Se vocês quiserem saber sobre questão de compensação, compensação cruzada, como que eu acesso a DCTF Web, tem uma página aqui, tá? Essa página é uma forma conceitual, tem umas telinhas que ajudam vocês a navegar dentro da DCTF, tá bom? Aí vocês podem clicar aqui. Aqui eu deixo para vocês materiais técnicos, notas orientativas, tanto da versão 1.0 como da versão 1.1 que está aqui em cima, para vocês acompanharem. Às vezes vocês não se acham lá dentro do site do E-Social, vocês podem ver por aqui, tá bom? A minha questão com vocês era mais isso, para, né, falar sobre essa questão mesmo da atenção que a gente tem que ter agora, da questão que a gente tem que ter nesse período de convivência que está finalizando, olhar suas rúbricas, né, ver se está certinha esses parâmetros, porque agora a gente faz uma mudança de chave, né? O Orlando vai falar um pouquinho do sistema, a gente não teve alteração nisso, mas a gente tem uma mudança de processo dentro das empresas e que a gente achou bem relevante a gente vir falar com vocês disso, porque a gente tem que, talvez, tentar diminuir o erro que a gente teve lá atrás, né? A gente sabe que muitas empresas, na hora que a gente mudou, né, da GPS para DARF previdenciária, teve problema, porque não entendeu que naquele momento a gente teria que mudar a forma de recolhimento. Então, a gente veio aqui falar com vocês, mas por essa questão, né, de chamar a atenção do que nós vamos ter uma mudança de processo de novo, tá bom? Eu fico aqui com vocês, tá? Se caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, fico aqui no chat. Eu vou passar para o Orlando agora, ele vai falar um pouquinho aí da linha de produtos TOTS Moda, tá? Eu espero que... Só peço para vocês esperar uns minutinhos que eu vou ficar no mudo enquanto a gente muda de apresentador, tá bom? Beleza. Opa, já estão vendo a minha tela? Oi. Oi, não, Orlando, deixa eu ver. Mostrar minha tela. Eu coloquei mostrar minha tela. Agora sim. Beleza. Boa tarde a todos. Meu nome é Orlando Leal, né? E eu vou falar um pouquinho dos eventos do Moda RH, né? Mais um pouquinho da prática mesmo, né? Onde o cliente mexe, onde o cliente não mexe, né? A gente sabe que para os clientes estarem aqui, o pessoal do RH estar aqui é meio complicado, porque o RH não para em nenhum momento, né? É bem complicado isso, né? Eu sou o SME do TOTS Moda RH. Vamos lá, né? Vou falar um pouquinho. Eu tenho alguns pontos aqui da agenda, né? Primeiro aqui, como preparar o TOTS Moda para o imposto de renda. Eu vou falar um pouquinho de como preparar os cadastros, né, de proventos, descontos, informativos e as integrações do E-Social. Então, nesse daqui eu vou mostrar lá no nosso componente onde o cliente cadastra, né? No ponto 2 aqui, no 2, que é conhecendo a integração de eventos. É uma explicação de como cadastrar um evento e como configurar a integração com o E-Social através do componente RHUFM 022. Nós temos um componente onde cadastra e já gera o XML para enviar, né? Desculpa, gente, deixa o pessoal ligando aqui, olha só. Daí no item 3, o envio folha de pagamento ao E-Social. Eu vou explicar um pouquinho como gerar e enviar os eventos financeiros ao E-Social através do componente RHFP 074 e o 95.
Depois que você já fez todo o processo de folha, já calculou 13º, já calculou férias, já calculou rescisão, já calculou adiantamento, a folha de pagamento, foi lá, encerrou, eu vou começar a falar um pouquinho dele, né? No quarto item, consulta de XML e retorno do 5002. Esse daqui eu vou falar um pouquinho do retorno do XML do 5002 através do componente RHFP 095, né? E como consultar no sistema através do botão dados adicionais pelo componente RHFC 041 e depois como conferir também com o relatório da folha, né? Aí lá como que eu faço a consulta num lugar e busco no outro, né? É bem isso. Depois, o quinto ponto aqui é gerar e enviar o XML do S1299. Às vezes vocês vão ficar pensando assim, é chover no molhado. Nós já fazemos isso todo mês, né? Mas eu vou comentar de como gerar 1299 e como gerar no componente RHFP 076 e como enviar pelo 95, RHFP 095. Né? Vou dar uma explicaçãozinha para que não fique nenhuma dúvida. E por último, consultar o XML 5012. Né? Mostrarei como consultar o XML, o retorno, e depois como confrontar com o nosso relatório da folha. Então, vamos começar, né? Como preparar o TOTS Moda para o imposto de renda? O usuário do RH, ele já vem preparando, a Milena já comentou um pouquinho nas explicações dela, que já há mais de 5 anos atrás, já vem se preparando para o e-social. E já desde esses primeiros eventos, ele já começou a acertar os eventos para enviar e para depois gerar sua folha de pagamento, né? Hoje no sistema é o componente RHFP 022, é ele que faz o cadastro. Agora, para o e-social, é necessário cadastrar também a integração. No sistema tem a integração onde eu coloco, né? Onde eu seleciono o sistema e eu vou cadastrar a natureza da rúbrica, as incidências de FGTS, INSS, imposto de renda. O pessoal mais antigo aí vai lembrar que tinha até também de contribuição sindical, que também tinha que enviar lá na versão 2.5. Depois mudou, né? Ainda bem que mudou, tirou algumas coisas que não precisa mais. Após o cadastro, tecla-se no botão do e-social e aí vai gerar o XML de envio para enviar o e-social. Aí, para enviar mesmo, vai entrar no RHFP 095, gerar o envio e fazer a consulta para retornar o protocolo de envio com o recibo de confirmação. Os clientes já fazem isso, né? Após o envio, o sistema está pronto para calcular a folha de pagamento, né? Não tem mais nada para fazer. Em seguida, encerra-se a folha e está pronto para gerar o XML no componente RHFP 074. Aí sim é que vai gerar a parte financeira, né? Que é o S1200, o S1210, os de rescisões S2299 e o S2399. Chegamos agora conhecendo a integração do eventos, né? Conforme foi explicado, a gente pode ver que esse componente RHFM 022, ele é o principal componente de envio, né, da parte financeira. Esse daqui é o quente, né? Gerar o XML dos proventos, descontos informativos e ao e-social. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar um pouquinho aqui, né? O cliente, ele vem, cria um evento, nesse caso aqui é o do salário, né? Cria um evento, coloca o nome, vem, coloca qual que é o tipo da folha, diz aqui qual que é o tipo de evento, se é um provento, se é um desconto, se é um informativo, né? Ou se é um informativo dedutor, ou se for um outro evento do sistema, um descritivo também. Coloca-se daí qual que é o tipo de cálculo, né? Se é dia, se é horas, e o tipo de salário, se é rescisão, se é férias, se é 13º. E em seguida, ele tem aqui essa base de evento aqui, ó. Essa base de evento, ela é importante demais para o sistema, para que o sistema calcule o INSS, o FGTS, imposto de renda, salário família, vale transporte, as horas extras, descontos de DSR e outros mais. Esse é o do sistema. Mas, com o advento do e-social, criou-se esse outro frame aqui chamado integração, né? Aqui dentro dele, tecla-se no sistema aqui,
e ele vai abrir aqui e seleciona E-Social. E depois o tipo de campo, né? A natureza, né? A natureza, o código da incidência da Previdência, do Imposto de Renda e do FGTS. Para nós hoje, que a gente tem que falar bastante, é sobre essa incidência do Imposto de Renda. Por quê? Porque é o seguinte, se eu pegar um código nosso aqui e eu deixar ele aqui na nossa base de eventos, sem base de imposto de renda, e eu vim aqui e eu colocar que ele não é base, que ele é isento, vai calcular no nosso sistema o imposto de renda, se eu coloquei que é base, e no Pro Social eu não coloquei que é base, e eu vou estar mandando uma base isenta. Quando ele voltar do funcionário lá, os 5.002, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele vai retornar a soma de uma base isenta. Então, e essas informações são as informações que iam na DIRF. E agora, já a partir da versão 1.1, já estão indo para o E-Social, já essas informações, e o E-Social já vai guardar isso. Só para lembrar que foi um problema que aconteceu bastante lá atrás, que quando fazia-se a confrontação da parte do INSS com a nossa folha de pagamento, né? Quando devolve lá os 5.001, ou 5.000, acho que é o 5.001, estou lembrado direito se é esse ou não, mas que ele devolve o valor, ele devolve qual foi a base que o E-Social calculou e qual foi a base que nós mandamos. E em cima da base que o E-Social calculou, é que ele vai calcular o INSS, não a nós. E daí não fechava esses valores. Então, por isso, a preocupação agora com o imposto de renda, como foi falado aí, que é a partir da competência 5. Muito importante isso. Nós criamos um componente chamado RHUFM 017 e cadastramos as tabelas. A tabela 21 ela está cadastrada aqui dentro. Então, quando o cliente tecla aqui, né, no campo, ele vai abrir aqui e aí ele vai escolher, né? Cuidado para não colocar de 13º de uma folha salário e assim por diante. Então, é importante fazer essa verificação. Outra coisa, foi mandado, não faz muito tempo, foi mandado para os clientes uma view falando das bases zeradas, que aqui na incidência de imposto de renda estava como 00. Mas para o E-Social já não existe mais, tá? O 00 não existe mais. Então, toda base isenta agora vai ter que dizer, olha, é isento do quê? É isento de porque está aposentado? É isento porque não vai entrar na folha de pagamento? Então, não basta ficar como 00. A partir de agora, o cliente vai ter que olhar todos os seus eventos que são isentos e vai ter que buscar nessa tabela e colocar se vai ser 09, se vai ser 75, se vai ser 79 ou outro código lá, tá? E isso o cliente ele vai ter que fazer. Nós até ajudamos e fizemos uma implementação através do script para que colocasse lá para o cliente, mas a responsabilidade de vir e falar, opa, esse é o código, esse é o que eu vou mandar, é do cliente, tá? Vamos agora um pouquinho conhecendo a integração, né? Uma das preocupações, aqui nós temos o desconto de pensão alimentícia, que no sistema está como base, né? Portanto, ao calcular a folha de pagamento de um funcionário, vai fazer aquele cálculo que pega o salário do funcionário, desconta o INSS, desconta a pensão alimentícia, aí se ele depois pega quanto que é do filho, né? Quanto que é o valor do dependente, vai descontar, que ele acho que é 189 alguma coisa, vai descontar, aí sim tem a base e calcula-se a base e calcula-se qual vai ser o valor de desconto. Então, quando o cliente ele não faz, ele aqui na dedução de pensão alimentícia, ele, por exemplo, ele deixa como 00, como eu acabei vendo isso em alguns clientes, aí fica-se preocupante, porque quando eu mando na DIRF hoje, né, essas informações, ele vai lá numa linha com mês a mês. E também vai mês a mês esse valor. E o E-Social, ele vai fazer esse cálculo no futuro, né?
Então, hoje, é uma grande preocupação esse envio do IRF, né, do Imposto de Renda na fonte do funcionário, de como fazer essas deduções que o funcionário possui, dentre elas o valor de pensão alimentícia. O cuidado para informar a natureza correta, esse código de incidência de imposto de renda, também é de suma importância para que o sistema e para o e-social. Então, muito carinho, pessoal. Né? Uma outra coisa que foi comentado é que a partir agora, né, do dia 19, do dia 19, já vai, dia 20/3, já vai ser a versão 1.1. Hoje no sistema, começou em janeiro, até agora você consegue mandar qualquer uma das duas versões. Nós já liberamos a versão, né? E o cliente já pode alterar. Existe um componente dentro do sistema, deixa eu mostrar bem rapidinho aqui. Deixa eu entrar aqui, eu vou mostrar bem rapidinho aqui, para que o cliente possa ver e relembrar, né? Aqui, como eu disse, né, que nós mandamos a news da versão 1.1 para da versão 1.0 para a versão 1.1, avisando aqui cada evento que o cliente tem que cadastrar, né? Vou passar aqui para o próximo aqui. Depois tem uma outra news também falando da DCTF Web, dos eventos, né, isentos, que eu também acabei de comentar, que é tudo no RHFM 022. E também, aqui também a gente comentando para os clientes que nós não iremos fazer a reclamatória trabalhista, que o cliente vai ter que fazer diretamente no portal. E sim, aí agora aqui eu vou abrir aqui rapidinho. Aqui, esse é o componente RHFM 190. O cliente ele vai entrar aqui, vai escolher o S1000, por exemplo, vai vir aqui, vai colocar a simplificação e já está lá no cliente, ó, versão 1.0 e versão 1.1, né? Ele vai digitar a partir de que data ele está começando lá, pelo menos dia 20 é a data limite, né? A partir do dia 20 tem que estar, no nosso aqui já está cadastrado. Aí ele vem aqui, lista as empresas, marca todas as empresas e consegue fazer, né, esse cadastro para todas as empresas uma única vez. Feito isso, o sistema, sempre que for mandar algum evento, nesse caso o S1000, ele já vai mandar na versão nova, né? Já vai buscar os esquemas de XML da versão nova. Voltando lá, voltando aqui, falando dessa preocupação, né? Vamos para o próximos. Bom, o cliente já, né, o usuário do RH, ele já foi lá, já fez todos os cálculos que ele tinha dentro do mês de férias, se for na competência, ou de 13º, já fez as decisões, adiantamento, já calculou, ele foi lá, ele encerrou a folha de pagamento, já fez o encerramento da folha de pagamento, pronto. Aí eu já posso mandar o RHFP 074, né? E o exemplo de geração do evento S1200. Aqui, eu fiz questão, gente, de mostrar aqui, para falar um pouquinho da competência 12. Por quê? Porque na competência 12 é o único mês que eu tenho o S1200 para aquele anual, que é do 13º, e o mensal. Hoje, quando eu envio o S1200 do 13º salário, ele vai deixar na base do e-social e também vai ser possível fazer o pagamento da DCTF Web do 13º, que tem que ser até dia 20/12. Aqui comentando um pouquinho dos pontos aqui, só para o cliente relembrar, aqui o cliente vem e coloca a matrícula, faz a busca, chama-se o filtro, aí ele faz a busca como ele quer de todos os funcionários, né? Coloca-se a competência 12, o evento S1200, aqui daí a apuração anual. Quando ele teclar o F4, vai mostrar todos os funcionários que estão na base. Lembrando que quando ele teclar o F4 e aqui no movimento não aparecer nada,
Pode ser, geralmente é porque o funcionário ainda não fez o fechamento lá, ou fez a liquidação da folha de pagamento, né? Aí não mostra nada mesmo. Somente depois do encerramento ou da liquidação. Mostrando isso, teclou aqui no e-social, já vai gerar o XML. Já vai gerar o XML e já vai ficar pronto, né, para poder gerar o outro XML. Nesse caso aqui eu estou demonstrando o S1.200 do 13º e a mesma coisa aqui para o salário, né? A mesma busca da matrícula, a mesma competência, o S1.200, o tipo, só que o tipo de apuração mensal, teclou F4, marcou todo mundo, teclou E-Social, pronto, enviou. E ele consegue fazer isso para todos os funcionários. Se a folha dele está calculada para todos os funcionários, já está tudo pronto a folha dele, belezinha. Gerou isso daqui, o XML no sistema vai estar gerado, depois vai ser só enviar. Mas ele já gerou o S1.200. Qual que ele vai gerar agora? Os pagamentos, né? Todos os pagamentos que foram feitos, as férias, o 13º, a rescisão, o salário normal, o adiantamento. Então, ele vai, no mesmo RHP 074, ele vai teclar o limpa lá, né? Vai dar o F2 para limpar, ou o botãozinho de limpar, e vai novamente buscar as matrículas, a competência, né? O S1210, o tipo de apuração daí vai ser só mensal, porque não existe, né, para 13º, é somente um 1210. Mas aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, do funcionário 1, dá para ver assim que, olha, está o 13º salário e está o salário aqui embaixo. Só para deixar bem claro, esses exemplos que eu estou colocando aqui é de folha, né, por regime de competência. Então, quando ele vai enviar o 1210, nós temos vários clientes que têm regime de competência. Então, qual vai ser a data do regime de caixa aqui? 31/12 de 2022, ou se pagou antes, o dia que pagou antes. Quando é regime de caixa, muda um pouquinho aqui embaixo o movimento. Por quê? Se está regime de caixa, a data de pagamento, ele vai demonstrar aqui embaixo primeiro o salário não da competência 31/12 de 2022 deste movimento, mas sim 30/11 de 2022, que é a folha que foi pago na competência 12. Daí o cliente vai colocar aqui, qual foi a data que eu paguei o salário da competência 11? Ah, foi dia 6, ah, foi dia 7. Não, foi dia 5. Então, essa é a data que ele vai colocar aqui e vai enviar para o e-social. Vamos para o próximo. Agora sim chegou no RHP 095. Esse, eu falo que esse é o cara dentro do sistema, né? Porque ele é o responsável pelo envio e autorização de todos os eventos do e-social. Né? Ele é o manda-chuva. Aí aqui, geralmente o cliente ele vai mandar sempre pela empresa na qual ele tem o certificado digital, que às vezes ele tem várias filiais, né? Tem muitas filiais. Mas ele entra na empresa que ele vai fazer a geração. Né? Aqui. O registro 1200, ele vai colocar a database. Essa database aqui, ela veio ajudar os clientes da seguinte forma. Porque tem alguns 1200 que os clientes, adiantamento, eles já vão mandando, por exemplo. Ele pode mandar alguns, né? Então, aqui dá para saber quando que ele gerou, quando que ele fez a geração. Então, aqui eu coloquei para fazer a busca do dia 28/2 até o dia 2/3. E ele me demonstrou todos os 1200 que eu tenho aqui. Eu venho aqui no tipo de operação aqui, marco todos aqui para pegar todos e venho no botão enviar e pronto. Esse daqui é o anual do 13º, né, que é enviado até dia 20/12. Somente na competência 12 que é enviado esse daqui. E aqui em cima, a versão do layout. Né? Se já foi alterado lá, eu esqueci de comentar, no RHUFP 074, na hora de gerar, se eu já mudei a versão lá para 1.1, né? Quando eu gerar, automaticamente ele vai trazer a versão 1.1, vai demonstrar aqui na descrição versão 1.1, mas às vezes ainda está na versão do layout
1.0 aqui. Então, o cliente vem aqui, tecla na versão 1.1, aí muda para 1.1, ele dá um Ctrl A, vai gravar lá, né? Grava e retorna. Quando ele chamar novamente o 95, já não vai aparecer mais a versão 1.0, somente a versão 1.1. E aí faz o envio aqui. Envia aqui o 13º, né, do 1.200, e depois envia esse daqui ele enviou dia 20, esse daqui ele enviou agora na competência 1/2023, né, dia 4, dia 5, por exemplo, o dia que ele enviou para o E-Social. Aí aqui vai fazer a mesma coisa, vai buscar o registro. Se ele não colocar a matrícula aqui, quando ele teclar, vai pegar todas as matrículas dentro da database que foi colocada aqui. Eu sei que está chovendo no molhado, né? Mas eu estou explicando para que aqueles que têm um pouquinho de dúvida possam ter a certeza de como é feito. E aqui embaixo mostra os dados de origem aqui, né? Esse mensal e o outro anual. E uma vez teclou aqui no enviar, o sistema vai devolver, ainda não vai aparecer, como neste caso aqui de recibo, ainda não vai aparecer aqui, e aí depois faz a consulta do protocolo e ele vai devolver o número do recibo. Somente depois disso daí é que o E-Social e o sistema grava no 1.200, o 5.001 e o 5.003. E no 1210, o 5.002, né? Vai gravar o 5.002 daí. E o 5.000, isso, só o 5.002 no caso lá, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Uma vez, a mesma coisa para consultar o protocolo do 13º e consultar o protocolo do salário. Depois que eu enviei, que já está tudo prontinho, né, já está lá no E-Social, eu falo, agora, como que eu vou fazer para me verificar o imposto de renda? Ó, relembrando, lá no RHFM 022, lá no cadastro das rúbricas, que o E-Social chama de rúbrica, nós chamamos de eventos, que são os proventos e descontos, que já está tudo certinho a rúbrica, está no nosso cadastro como base, está no cadastro da integração também como base, está certinho, eu já enviei essa alteração do S1010 para o E-Social, daí que eu calculei a folha, eu enviei lá pelo 74, beleza. Está tudo certinho lá. Nos dados adicionais, eu teclo nos dados adicionais, ele vai abrir um componente novo, o RHFC 041, que vai mostrar o XML, vai mostrar também o retorno de quando acontece erro, que às vezes acontece erro até de estrutura, de faltar alguma informação no sistema, né, que não tem da folha de pagamento do funcionário, e aí ele ocorre um erro. Aí nesse erro, ele geralmente é auto-instrutivo o erro, né? Ele fala lá, ó, tá faltando tal coisa, e ele mostra qual a tag, né? Muitas vezes o cliente sabe, outras vezes ele acaba acionando o suporte para ajudar. Mas aqui, foi demonstrado aqui nesse RHFC 041 aqui, eu colei aqui o do 13º para não ter duas telas, as informações do 13º, que é o I desse funcionário, que é o 11D1. Aqui mostra aqui qual que é o valor, o 12 aqui, qual que é o valor da base tributada, esse 9.410. Ele mostra nesse 7900 qual que é o valor da base isenta. Aqui em cima, no 42, é o informativo do INSS do funcionário, que utiliza ele para fazer o desconto. E aqui tem qual foi o valor do imposto de renda retido, que é o 32. E o total aqui, que é o total de apuração que ele apurou de imposto de renda desse funcionário, 1.490,59, né? Que é o mesmo valor, 1.490,59. Depois aqui o outro DMDEV, né? Que é daí a folha de pagamento, que é o salário do funcionário, a mesma coisa. Pode ver que, olha, agora aqui é 41 o INSS, mas é o mesmo valor também, calculou o mesmo valor. A base 11 dele aqui, né? Que a base tributada, a base isenta, o sistema soma todos os eventos que estão lá, e o valor do imposto de renda. E aqui embaixo, o total de apuração. Então, é dessa forma que o E-Social
retorna o registro 5002? Nós demonstramos através do XML, que é bem fácil para que possa ser conferido. Com aqueles valores que estão lá do imposto de renda, quando chama-se o relatório da folha, se eu achar que algum funcionário está errado, olha, esse funcionário aqui não está legal não, né? Tá ocorrendo uma diferença de lá e eu constatei que é nesse funcionário 10, que é nesse funcionário 1. Mas aqui, ó, dá para ver bem aqui, ó, que é demarcado aqui imposto de renda aqui no relatório, é marcado o xizinho aqui, quais são os que são base, né? E quais são os que não são base. Então, o cliente ele faz a verificação assim. Por aqui, ele consegue fazer o fechamento tanto do 13º, aqui embaixo, quanto com, ou melhor, aqui embaixo, que é do 13º, e aqui em cima da folha salário. Ele consegue fazer essa verificação para saber se está correto ou não, né? O importante, que a gente tem que ver bem, que essa base isenta aqui é a soma de toda a folha que foi informada lá no social. Tudo que é isento, ele é informado aqui, tá? Vamos. Uma vez que está certinho todos os funcionários, já está tudo pronto, o que acontece? O sistema está pronto para me enviar o S1299, que é o quê? Que é o fechamento mensal. Aqui é um componente, é o RHFP076, marca-se a empresa, a competência que eu estou enviando, o S1299. No caso aqui, são dois também, eu fiz questão de demonstrar, porque na competência 12 tem a do 13º e também da folha de salário, e eu faço a geração do e-social. Aqui eu gero, ele pode ver registro S1299 gerado com sucesso, e a mesma coisa depois eu limpo e eu vou novamente e eu envio a da folha do mês, né? Faço o fechamento também, teclo no e-social, ele também vai fazer o fechamento. Só depois eu entro no RHFP 095 para enviar também esse S1299, né? Aqui no 95, a mesma coisa, eu registro o S1299, a database, né, que eu gerei. Teclou F4, ele vai demonstrar aqui, eu marco o que eu quero enviar, e eu envio um e depois envio o outro, né? Envio um fechamento e depois o outro fechamento, que é o anual, né? Ou o mensal ou o anual. E agora, por último aqui, né, que é a consulta do XML do S5012. Foi comentado lá atrás que as informações de cada funcionário, o e-social vai pegar o que aqueles eventos, o nosso lá, que é o 193, o 103, o 206, são vários eventos, não são muitos eventos que nós temos, né? Vai pegar esses eventos, se nós somarmos aqui no nosso relatório da Folha esses eventos com o valor aqui, que eu entrei novamente, eu fiz a busca lá no 5012, né? Acabei de fazer o fechamento, retornou o recibo, eu venho, teclo nos dados adicionais, faço a busca aqui do ladinho, busco o retorno do 5012, ele vai demonstrar, opa, eu tenho aqui o 056107, que é da folha de salário dos funcionários, né? São funcionários normais, e eu tenho aqui o 0588, né? Que pode ser um diretor, um autônomo, um contribuinte individual, né? Um outro. E quando eu somar esses dois, somando esses dois aqui no caso desta folha, eu tenho o valor de 6.971. Na nossa folha, conferindo o evento 103 e o 206, somando os dois eventos, eu tenho o valor. Pronto. Mas para que isso, né, hoje o e-social vamos dizer assim, que por enquanto ele está bem burrão. Ele pega o que eu mandei, e devolve no 5012 aqui, soma todo mundo de cada funcionário e devolve no 5012 aqui, que é o que tem que dar na nossa folha também. Só que como é feito na DIRF, se a gente lembrar um pouquinho como é feito na DIRF, a DIRF a gente manda um a um, mês a mês, todas essas informações. E o e-social, a partir da competência 5, 2023, ele já vai começar a ter essas informações lá.
Hoje já está indo essas informações, mas ele vai começar a fazer essa verificação. Então, qual que é a importante? É muito, mas muito, muito mesmo importante que lá no RHUFM 022, lá voltando lá, gente, para relembrar aqui, voltando aqui, ó. Voltando aqui nesse componente, é muito importante olhar, se tiver alguma dúvida de rúbrica, olhar um a um e fazer o cadastro do que é isento e verificar aqui se está como 11 para folha ou 12 para 13º, quando for um evento 13º, mas incluindo aqui, o cliente vai lá na base e faz essa integração. Né? E era isso que eu tinha para comentar com vocês. Né? Mais um pouquinho. Foi tentado explicar da importância da integração. Foi mostrado a RHFM 022 que ele que manda o S1010 e o cliente ele simplesmente alterou, ele coloca lá, ele gera no botão, depois quando for enviar lá, coloca aqui a alteração, tá pronto. O e-social já vai estar com as informações certas e também se já alterou no RHFM 190, já vai estar com a versão 1.1. E agora, se tiver, né, a gente fica pronto para se caso tenha alguma pergunta, Milena. Isso. Eu vou voltar aqui para mim rapidinho, porque no material que eu compartilhei, tem outras coisinhas que eu queria só mostrar aqui. Ah, legal. Só voltar aqui rapidinho, né? Tá, carregou. Eu falei com vocês sobre essa questão da integração, né? E aqui, gente, eu deixei para vocês é a carinha da DCTF Web, tá? Essa DCTF é de homologação, é base restrita, a gente não tem acesso, tá? Essa pessoinha aí que vocês estão vendo do lado, o nome dele é Cláudio Maia, ele é o fiscal, né, da Receita Federal, ele que faz os projetos do E-Social e do REINF na questão de DCTF, acho que vocês já devem ter escutado o nomezinho dele. E é esse daqui que eu trouxe para vocês, é de uma apresentação que ele fez, tá? É pública, tudo, por isso que eu trouxe o material. Que é como vai aparecer o IR dentro da DCTF. Tá? Então, vocês estão vendo lá, aparece a contribuição previdenciária dos segurados, as patronais, tudo. E lá embaixo a gente vê, né? Total de IR. Tá vendo? A Receita soltou, né? Um comunicado, falando sobre os códigos, né, que são esses daqui, essa fileira, que é esses códigos que vai trazer, né, essa questão do IR. Então, a gente tem um IR de rendimentos acumulados, a gente tem de royalties, de prêmios, de aluguel, tá vendo? Resgate, aplicação financeira. É assim a carinha da DCTF que vocês vão ver aí quando vocês começarem a mandar, tá vendo? Aí, como eu não tinha falado, depois eu lembrei, né? E aí, nisso aqui também, ó, tem a questão, né, das declarações, até uma coisa também aqui, vocês estão vendo, está em andamento. A Receita semana passada soltou também um comunicado sobre essas DCTFs que estão em andamento, né? Que precisa ir lá e arrumar a situação dela, porque as empresas que tiver com elas em andamento não vai conseguir emitir certidões, né? Então é importante que deem uma olhada ali na DCTF e ajuste as situações dos períodos de apuração que foram, né, informados, tá? Aí é mais assim, mais de visualização mesmo, para vocês verem, né? Hoje a gente já consegue ver isso de E-Social e REINF, como que aparece, mas para vocês verem como é a questão do IR, né? A gente não tem nenhuma guia aqui para mostrar para vocês, porque isso está tudo dentro da base de homologação da DCTF, né? Tá? E aqui também fica para vocês o endereço, e é nessa página que eu vou deixar disponível a gravação, tá? Como eu comentei, o vídeo ele é gravado, e depois eu subo isso lá para a página que fica, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá, no espaço legislação, na biblioteca, nos vídeos, tá bom? Aí direciona vocês para a página do YouTube, onde a gente deixa disponível todos os eventos que a gente faz, junto com as linhas de produto, e o material também eu disponibilizo lá, tá bom? Acho que é isso, Orlando. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente não tem perguntas.
Assim, lembrando que você comentou bastante, e o cliente ele tem que ficar bastante atento, porque quando chegar lá na competência 5 e ele esquecer e gerar a guia no sistema, né, no nosso sistema, no TOTS Moda, gerar a guia e fazer o pagamento, vai lembrar que lá para o e-social está como se ele não tivesse pago, né? Isso, É mais ou menos isso. isso. E aí ele não consegue, se ele precisar do CND, né? CND, Isso, né? né? Isso, não sai. Não sai. Então é importante que vai ter que fazer por aqui mesmo. Tá? Isso, tudo dentro da DCTF, né? A gente para de fazer a nossa DARF de R ali dentro do Cicalc ou dentro do sistema, né? Porque o sistema gera também. Porque o banco vai continuar aceitando, tá? Não tem Exatamente. nenhum bloqueio, a Receita não colocou nenhum bloqueio. Você vai pagar a guia, vai ficar lá no limbo, né? E aí, nisso, depois, você consegue fazer, sim, a compensação cruzada, né? Mas aí isso leva tempo, a gente sabe. Então, é melhor as empresas verificarem os processos, ver que a gente tem uma mudança de processo, o recolhimento agora do IR vai ser através do DCTF, ali pela DARF, né? Então, isso a gente tem que ficar bem atento. Acho que é isso, né, Orlando? Isso mesmo. Então, tá bom. Obrigado, viu? Obrigada aí pelo pessoal que ficou com a gente aí nessa tarde, tá? Assim que até o final da semana disponibiliza o material para eventuais consultas, né? E assim, a gente aguarda vocês aí para os próximos eventos. A consultoria faz bastante eventos, tá? Na questão de conceitual, quando tem alguma mudança no produto, a gente traz a linha de produto junto com a gente. Então, acesse lá o Espaço Legislação, vejam os eventos que a gente tem durante o ano, porque já fica tudo ali disponível para vocês se inscreverem. Tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.